Quem tem dinheiro ganha mais dinheiro. Você escutou isso? Escutou isso? Tipo assim, dinheiro chama dinheiro. Eu não vou entrar no método dessas questões, mas eu vou dar minha opinião a respeito disso, tá? O que eu penso sobre essa questão, tá? Acredito que uma das coisas que você pode pensar é o seguinte: cara, então eu não vou nem continuar assistindo esse vídeo porque de repente eu não tenho dinheiro. É aí que você tem que assistir mesmo. E se você não tem, você vai passar a ter. Se você seguir algumas sugestões, não só minha, mas de outras pessoas também, que vão acabar falando a mesma coisa que eu falo, de uma outra forma, cada um segundo a sua forma de explicar. Então é para você também. Se você já tem, você pode validar e ver se você está no caminho correto, tá? Então por que eu falo isso? Olha só, eu entendo que empreendedorismo, ele é muita emoção, tá? Empreender é muita emoção. Por que eu falo isso? É porque tem mês que você vai ganhar dinheiro e tem mês que você não vai ganhar aquilo que você gostaria, e às vezes até tem mês que você vai até perder também. Tudo bem, tá? Para mim que estou falando isso, é tudo de boa, né? Tá falando isso, tá, mas para quem passa por isso, nossa, é um baque, né? Quando eu fechava o balanço nas minhas empresas que não dava nada, cara, mas era um baque, tá? Então, a gente trabalha muito com emoção, né? Tem muita emoção nisso aí. E o que eu tava pensando agora é o seguinte: e na hora de você entender cliente, entender e atender cliente, você trabalha com o coração do seu cliente. Como é que... Porque na verdade quem compra, tem outros vídeos meus que explica isso, a gente vende para o límbico, né? Para o emocional da pessoa, tá? Então na hora de fazer uma venda, você conversa com a emoção da pessoa e você busca situações para fechar a venda conversando com o emocional da pessoa. E agora vem eu te falando aqui que para se empreender você tem que controlar suas emoções. Só que tem um detalhe: se você está endividado, aí é que entra a questão do dinheiro. Se você está endividado, o que acontece? Você fica com medo, tá? E esse medo, ele é amplificado quando você não tem dinheiro. Então muita coisa que você faria para ganhar dinheiro, você não faz por conta do medo amplificado que você tem, já que você não tem. Quer dizer, você nem tem, ainda pode correr o risco de perder, ainda ficar endividado, tá? Mas por que acontece isso? É porque você começa a pensar só pela emoção. Agora eu vou colocar uma outra situação. Imagina que você tenha um pouco de dinheiro, não interessa o quanto, mas que você tem um pouco proporcional à atividade que você faz. Então isso já te dá mais tranquilidade, te dá mais racionalidade, e você passa a pensar, a fazer projetos a partir da racionalidade e não da emoção, tá? Então você deita e dorme. Se você tem um pouco, você não lembra tipo de compromissos. É claro, você lembra por uma questão de responsabilidade, mas não por uma questão de preocupação. Tipo, nossa, eu tenho que pagar água, luz, telefone, tenho que pagar funcionário, tenho que pagar aqui, de coisa. Então, quando você está nessa situação que tudo isso te estressa, é porque está faltando dinheiro, tá? Então, isso é um ponto negativo para ganhar dinheiro, porque aí você fica mais pensando em ficar pagando compromisso de que fazer sua empresa crescer. Então, isso não é bom. O que a gente pode fazer? Bem, eu não vou dizer que você vai conseguir fazer isso de uma vez só, se você está com pouco dinheiro, mas eu já escutei isso, eu vou compartilhar com você. Duas coisas sobre dinheiro que eu acho que vale a pena você colocar como meta para você pegar e romper essa questão, tá? Então vamos lá. A primeira delas é o seguinte: eu escutei isso e eu concordo: nunca tenha menos do que 3 fontes de renda. Por que 3 fontes de renda? É porque em negócio, às vezes o dinheiro não vem. Então se você tem 3 fontes de renda, a probabilidade de você ficar sem dinheiro é muito pequena, porque se falta uma, você tem 2. Se faltar 2, você tem a outra e você tem a oportunidade de produzir, mas procurar outras alternativas, porque aquelas não estão te garantindo uma certa estabilidade emocional, tá? Então,
esparramar. Isso é um ditado antigo, eu lembro até da minha mãe falar isso, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, tá? Isso é uma grandeza muito grande. Então você esparrama, por quê? Porque sempre vai estar pingando dinheiro, tá? Não interessa se é muito ou se é pouco, o que interessa é que você tem que estar emocionalmente equilibrado. Então a lógica é essa, tá? A lógica é estar emocionalmente equilibrado. Uma outra coisa também é o seguinte: quando você conseguir ter pelo menos 6 meses de despesa guardada em conta, cara, sua vida muda. Como assim? Não, você tem 6 meses, quer dizer, se por acaso tudo der errado, você só vai ficar preocupado assim, nossa senhora, agora faltou dinheiro, depois de 6 meses, entendeu? Então olha só, se você tem 3 fontes de renda e se você tem um estoque, uma reserva financeira de 6 meses, cara, você vai pensar com muita racionalidade, você vai entender o coração do seu cliente, a emoção do seu cliente, mas você vai entender o seu negócio pela racionalidade. Por quê? Porque você tem controle e porque você raciocina de uma maneira mais clara, tá? Eu gosto muito daquela análise que fala sobre medo e coragem, tá? Então, o que é o medo? O medo é algo que nos protege, tá? É algo que é importante, vamos supor, se você pega e encosta numa fonte de energia elétrica, não precisa nem de você fazer nada, o seu corpo faz por você. Tem um arco reflexo que faz a sua mão sair daquele local imediatamente, tá? Então te protege. Então você tem medo de levar choque, você tem um arco reflexo que te protege, tá? A gente tem mania de às vezes agir por conta do medo como se fosse um choque elétrico, entendeu? Você tenta então não fazer certas coisas porque existe um risco de dar coisa dar errado. Agora, como é que faz para resolver o problema do medo? Resolver o problema do medo é informação, tá? Vamos imaginar o seguinte: você é muito medroso mesmo para fazer negócio. Aí você começa a assistir os vídeos que eu tenho produzido e você vai perceber, não, mas se for assim, assim até eu tenho coragem, entendeu? O que acontece? Aquele medo exagerado que você tem, à medida que você vai entendendo a fonte do medo, à medida que você vai entendendo, por exemplo, você quer fazer algum negócio, à medida que você vai entendendo daquele negócio, que você pega e faz as contas do quanto que entra, quanto gasta, e que você valida aquilo, você percebe que aquilo faz sentido, tá? O medo diminui. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, é que apareceu a coragem. O que é a coragem nesse aspecto? Eu entendo que a coragem é o acúmulo de informações validadas que você tem. À medida que você vai ter informações validadas, tá? Informações que elas estão comprovadamente verídicas, você cria coragem, tá? E o medo diminui, tá? Agora, mas eu não mudei de assunto, eu estou falando de quê? De quem tem dinheiro ganha mais dinheiro. Imagina só você raciocinando dessa forma. Você enfrentando os seus medos e construindo a sua coragem, tá? Vamos imaginar duas situações. Você devendo todo mundo, endividados, sem saber como é que você vai fazer para viver, e você com 3 fontes de renda, entendeu? E ainda com a reserva financeira de 6 meses. Cara, ninguém te segura. Por quê? Porque você vai pensar em negócio, mas você vai pensar com racionalidade e com a possibilidade de crescer, entendeu? Então, é uma mudança que acontece na vida dos empreendedores quando eles passam a respeitar e a reconhecer a força que tem. Nesse caso, o dinheiro dá uma força muito grande para o negócio, tá? Essa é a dica do dia. Construa pelo menos 3 fontes de renda e uma reserva financeira de 6 meses, que você vai ver o quanto muda a sua vida e o quanto você cresce cada vez mais. Por quê? Porque quem tem mais, ganha mais, por conta dos motivos que eu falei. Dica do dia, me acompanhe para mais dica.